Chegou ao fim a terceira semana da NFL, muito jogo bom, muito mesmo. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou dizer tudo o que aconteceu de melhor nessa rodada. E de pior também, né? Antes de ir direto pro assunto, aquele pedido de sempre, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com os amigos, mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante pra você, é relevante pra pessoas que gostam das mesmas coisas que você, porque isso faz o canal crescer e dá condições pra gente produzir melhores conteúdos e mais variados conteúdos pra vocês. Então, por favor, se inscreve, não esquece e manda pra todo mundo. Então vamos falar sobre esses 16 jogos que rolaram na terceira rodada da NFL. Alguns muito bons, diga-se de passagem. Começando pelo jogo de quinta-feira, Miami Dolphins 31-13 no Jacksonville Jaguars. Jogo que eu errei no palpitão, tem que ficar registrado aqui, infelizmente. Eu errei, apostei no Jaguars. Miami mostrou algumas coisas boas nesse jogo. O veteraníssimo quarterback Ryan Fitzpatrick jogou muito bem, ele estava em noite de Fitzmagic, errou só 2 passes, correu para touchdown, passou para touchdown e ele traz uma tranquilidade para a franquia para desenvolver o quarterback do futuro, Tua Tagovailoa, que foi selecionado no draft desse ano e que Miami, nas condições ideais, não quer botar em campo esse ano. Pelo lado dos Jaguars, a atuação decepcionante do quarterback Gardner Minshew, que não conseguiu fazer um ataque consistente em campo. Ele foi interceptado na reta final do jogo, uma interceptação crucial, e em nenhum momento ele ameaçou a vitória de Miami, que venceu com certa tranquilidade a partida. O grande destaque do ataque do time da casa foi o running back James Robinson, que vem fazendo um bom começo de temporada. Passando para a rodada de domingo, ali no primeiro horário, tivemos Houston Texans 21-28 Pittsburgh Steelers. Um jogo em que tivemos dois tempos muito distintos e um jogo muito bom, diga-se de passagem. Na primeira parte do confronto, o Houston Texans mostrou algumas coisas muito positivas, principalmente no ataque. Deshaun Watson conseguiu escapar bem da pressão do Pittsburgh Steelers, fez bons passes e conduziu muito bem o ataque a boas campanhas e anotou 21 pontos no primeiro tempo. Antes do intervalo, o Houston Texans já tinha 21 pontos no placar. Enquanto a defesa do Texans estava conseguindo limitar muito bem o jogo terrestre e os passes do Pittsburgh Steelers. Porém, depois do intervalo, tudo mudou. Pittsburgh voltou dos vestiários contra a cara, pressionando muito bem o QB Deshaun Watson e não deixando o ataque dos Texans jogar. Eles conseguiram anular completamente a unidade ofensiva dos Texans, que fez um total de 0 pontos depois do intervalo. No ataque dos Steelers, o jogo terrestre funcionou muito bem, como vencendo um padrão contra o Houston Texans. Essa defesa preocupa nesse sentido. E James Conner fez um grande jogo ali no segundo tempo e ajudou Big Ben a buscar a virada e a vitória para o time da casa, o Pittsburgh Steelers, que está invicto nesse momento. São 3 vitórias em 3 jogos. Grande campanha, o time vem forte para essa temporada, vai brigar por vaga nos playoffs e vai dar muito trabalho, porque é uma defesa muito forte e um ataque que dá bastante trabalho no jogo terrestre e também no jogo aéreo. Já os Texans tiveram um calendário ingrato, perderam os 3 jogos do começo da temporada, enfrentaram 3 dos principais times da conferência e agora se vê numa situação bem desconfortável para chegar aos playoffs. Por mais que a temporada tenha acabado de começar, eles estão com 3 derrotas em 3 jogos e dentro da divisão deles tem o Tennessee Titans, que está com 3 vitórias em 3 jogos. Então vai ser muito difícil para o Texans conseguir buscar o título da divisão daqui para frente. Falando no Tennessee Titans, o time buscou uma vitória por 31-30 fora de casa contra o Minnesota Vikings, uma virada espetacular. O Titans estava jogando muito mal no começo do jogo e foi buscar o placar. Derrick Henry fez o primeiro grande jogo dele na temporada, correu para mais de 100 jardas, anotou 2 touchdowns correndo. Então o Titans vem forte e está dominando a divisão até aqui. Já o Minnesota Vikings faz um começo de temporada preocupante. O time está jogando muito mal, principalmente no ataque. O quarterback Kirk Cousins não está conseguindo ser consistente. Ele fez um jogo muito ruim na semana anterior. Essa semana ele melhorou um pouco, mas ainda foi interceptado 2 vezes e não consegue fazer um ataque ameaçador. Quem jogou muito bem foi o calouro Justin Jefferson, wide receiver, que foi escolhido na primeira rodada do draft desse ano e teve uma atuação maravilhosa contra o Tennessee Titans, que não é uma defesa ruim, é uma boa defesa. Em Atlanta, os Falcons fizeram o que fazem de melhor na NFL, entregar a paçoca para o adversário. Depois de estar vencendo por 26-10 na reta final da partida, o Falcons levou a virada e perdeu para o Chicago Bears por 30-26. Nesse jogo, novamente, Matt Ryan fez um bom começo de partida, anotando pontos, principalmente conectando muito bem com Calvin Ridley. Mas quando chega na reta final da partida, o Matt Ryan parece que tem uma pane mental, ele não consegue mais conduzir o ataque, nada funciona para Atlanta, a defesa não consegue mais parar o adversário e parece que o Falcons cansa no meio do jogo, ele morre no meio do jogo e desaparece. Ele abre uma vantagem confortável e entrega a paçoca para o adversário na reta final. Quem também teve uma tarde para esquecer nesse confronto foi o quarterback Mitchell Trubisky do Chicago Bears, que viu o time tomar uma vantagem, perdeu a vaga de titular
e viu o reserva buscar a virada contra o Atlanta Falcons fora de casa. Ou seja, Trubisky, tu vai perder o emprego, né, meu querido? Com mais essa derrota de virada, o Atlanta Falcons se tornou o primeiro time na história da NFL a perder 2 jogos consecutivos em que ele chegou a ter 15 pontos de vantagem sobre o adversário. Então, parabéns aos envolvidos. Dan Quinn, boa sorte aí na procura por um novo emprego depois da temporada, porque certamente você vai ser demitido, meu querido. Em Nova York, o San Francisco 49ers bateu o time da casa, o New York Giants, por 36-9, apesar dos muitos desfalques que está sofrendo. Ele não tem o quarterback titular, ele não tem o melhor jogador da defesa, ele não tem o running back titular, ele não tem um dos cornerbacks titulares, e ele não tem outros tantos jogadores importantes nesse jogo. Ainda assim, ele não só ganhou, ele amassou o New York Giants fora de casa. Então tem que respeitar esse time, tem que respeitar o vice-campeão do Super Bowl, que mesmo todo desfalcado se mostrou uma equipe muito coesa, muito forte e muito bem treinada, principalmente. O quarterback Nick Mullens, que é o reserva de Jimmy Garoppolo em São Francisco, novamente se mostrou um jogador muito útil. Sempre que o time precisa dele, ele entra e tem boas atuações e conseguiu conduzir o time a mais uma vitória. Vamos ver como é que fica daqui pra frente, enfrentando times mais fortes. A verdade é que esse Giants não é um time realmente ameaçador, é um time em reconstrução, com um técnico novo e que falta qualidade mesmo. A montagem do elenco é mal feita porque o GM é muito fraco. Mas o Giants precisa de uma nova cara, precisa conseguir reformular esse elenco e principalmente proteger melhor o quarterback Daniel Jones, porque ele tem qualidade, ele já mostrou boas coisas, mas ele precisa de um ataque construído melhor ao redor dele. Agora, Giants, vamos ser sinceros, né? Se você não consegue ganhar de um time todo desfalcado desse jeito, você não ganha de ninguém, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Em Cleveland, o time da casa, o Cleveland Browns, bateu o Washington por 34-20 em mais um grande jogo do running back Nick Chubb. Eu te amo, Nick Chubb, ajuda muito meu fantasy, tamo junto. Junto com Kareem Hunt, que é o running back reserva, Chubb levou esse time à vitória, a segunda vitória do Cleveland na temporada, que passa a ter uma campanha positiva, algo que não acontecia desde 2014. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Desde 2014, o Cleveland Browns não tinha uma campanha positiva no meio de uma temporada. Inacreditável. A tônica da partida foi de muito equilíbrio até quase a reta final. Só que aí alguns erros do quarterback de Washington, Dwayne Haskins, fizeram com que o jogo saísse de mão e deram a vitória ao Cleveland. Mas quem mantém de fato esse time competitivo brigando pelas vitórias é a forte defesa montada por Ron Rivera em Washington. Só que eles sofreram um baque importante nessa partida. Chase Young, segunda escolha geral do draft, sofreu uma lesão na virilha e deve perder algumas semanas daqui pra frente. Vamos ver como é que esse pass rush fica sem ele. Ele faz esse pass rush especial, porque ele é um excelente jogador e ele é o futuro dessa franquia na defesa. Nessa terceira rodada também tivemos o primeiro empate da temporada. Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles ficaram no 23-23 em mais um grande jogo do calouro Joe Burrow e um jogo muito ruim de Carson Wentz pelo Philadelphia Eagles. O começo de temporada de Carson Wentz é muito ruim, ele tá errando passes bobos, ele tá tomando decisões questionáveis, sendo interceptado demais, colocando a bola em risco e não tá conseguindo conduzir esse ataque. Obviamente, faltam recebedores, a linha ofensiva não tá no seu melhor momento, mas não é só isso. O Wentz não tá numa boa temporada até aqui, o rating médio dele é de 63, isso é muito baixo, o máximo é 158,3, ou seja, ele tá bem abaixo de um rating aceitável para um quarterback de elite. Ele precisa melhorar muito para sonhar com alguma coisa nessa temporada para o Philadelphia Eagles, que até agora não venceu nenhum jogo. O Bengals também não venceu nenhum jogo na temporada, só que o quarterback calouro Joe Burrow, que foi a primeira escolha geral desse último draft, vem dando amostras de que ele foi uma decisão acertada da franquia e que ele pode ser a cara desse time daqui para frente nos próximos anos. Ele tá jogando muito bem e pelas circunstâncias, você não espera que ele faça o que ele vem fazendo. Ele fez quase 100 tentativas de passe nos últimos 2 jogos e ele não foi interceptado nenhuma vez. Ele é um cara que cuida muito bem da bola, que estica as jogadas e consegue encontrar os recebedores e tenta levar o time às vitórias. Ele passou perto de vencer contra o Cleveland Browns, que é um time bem melhor, e quase venceu o Philadelphia Eagles fora de casa, o que também não é nada fácil. Burrow precisa de ajuda, ele precisa de um time ao redor dele, mas o que ele mostrou até aqui é que de fato ele pode ser um grande quarterback na NFL. Em Buffalo, Los Angeles Rams e Buffalo Bills fizeram um dos melhores jogos da rodada, vitória de Buffalo por 35-32 numa partidaça de Josh Allen, que pode ser dividida em 2 momentos. Vamos dividir assim,
Josh Allen do começo do jogo, que é candidato a MVP da NFL, e Josh Allen do final do jogo, que fez uma força danada para perder a partida. No primeiro tempo, Josh Allen jogou muita bola, ele vem sendo citado como candidato a MVP e ele mostra qualidades para isso. Ele tá mostrando uma evolução muito boa passando a bola, tá começando a acertar melhor os passes, começando a ser um cara mais consciente dentro do pocket, fazer um melhor trabalho de pés e passar melhor a bola, que era uma preocupação em relação a ele. Josh Allen sempre teve um braço muito forte, mas ele era muito pouco preciso. Ele levou o time a abrir uma vantagem de 28-3, amassou a defesa do Los Angeles Rams, que não é uma defesa fraca, é uma boa defesa, e a defesa do Buffalo Bills também não deixou o ataque do Rams fazer nada em campo. Só que na parte final, o Rams reagiu, voltou com um ataque mais dinâmico do intervalo, espalhando bem a bola, Jared Goff jogando muito bem e conseguiu a virada. Por mais que estivesse jogando muito bem, Josh Allen fez força a perder esse jogo. Ele quase sofreu um fumble numa jogada com o Aaron Donald, só que por sorte ele tinha batido o joelho no chão. E aí, poucas jogadas depois, ele novamente deixou a bola muito exposta, e aí, amigo, Aaron Donald não perdoa 2 vezes. Ele foi lá, roubou a bola, recuperou pro Rams, que conseguiu depois pontuar e buscar a virada nesse jogo. Então, o Allen começou a cometer alguns erros que a gente já viu ele cometer antes na NFL e que preocupam. De expor demais a bola, sofrer muito fumble quando correr com ela. Mas na reta final, Josh Allen foi lá e conduziu a campanha da virada pro time, com uma ligeira ajuda da arbitragem, numa falta de interferência ali, mas acontece, teve uma interceptação bem questionável antes pro Rams, então a arbitragem erra mesmo em qualquer esporte, em qualquer país, sempre erra. E Josh Allen merece os méritos por essa vitória porque ele fez uma grande partida e vem fazendo um excelente começo de temporada. Apesar da derrota, o torcedor do Rams tem motivo para se animar. O time está mostrando um novo ataque, um ataque mais dinâmico, que lembra bastante aquele time que foi vice-campeão do Super Bowl e não lembra tanto aquele time inepto de 2019 que não conseguiu nem ir aos playoffs. Então, o torcedor do Rams não precisa se desesperar. Ele enfrentou uma defesa muito forte, ele enfrentou um time muito bom, fora de casa, vindo de 2 viagens longas, e quase conseguiu vencer. Em New England, mais um jogo que eu errei no palpitão, vitória do time da casa, o New England Patriots, por 36-20 sobre o Las Vegas Raiders, que vinha de um jogo muito bom na semana anterior, mas não conseguiu se criar para cima da defesa do New England Patriots. O jogo terrestre de New England foi o grande protagonista desse ataque na partida. Rex Burkhead, Sonny Michel e o próprio quarterback Ken Newton correram muito bem com a bola, amassaram a defesa do Raiders, controlaram o relógio e não deixaram o time ganhar momento, ganhar sequência dentro de campo. Já a defesa do New England Patriots mostrou que continua muito bem sim, muito obrigado. Apesar das perdas por conta da Covid, ela continua uma das melhores unidades da NFL. Ela não é tão boa quanto a do ano passado, que foi realmente um absurdo, mas aí ela ainda assim consegue ser dominante e ajudar o time a garantir vitórias na temporada e pode ajudar Ken Newton a ter um começo muito promissor em New England, em chegar aos playoffs e brigar, quem sabe, por chegar numa final de conferência. Falando em defesa forte, nessa temporada não tem como não falar do Indianapolis Colts, que faz um grande começo de temporada. Nessa semana, bateu o New York Jets por 36-7 em uma grande atuação defensiva. Foram 2 interceptações retornadas para touchdown e domínio completo sobre o ataque do New York Jets. Não que isso seja muito difícil, né? Se a defesa empolga, o ataque do Colts nem tanto. Tá começando ainda a caminhar, Philip Rivers está se adaptando ao novo time, ao novo sistema, então precisa de um pouco de paciência também. Perdeu o running back Marlon Mack machucado, também leva uma certa adaptação, você precisa encontrar um novo cara ali para aquela função, mas quem faz um bom começo de temporada é o tight end Mo Alie-Cox, que recebeu mais um touchdown essa semana. Pelo lado de Nova York, eu vou dizer o que eu venho dizendo sempre aqui, é hora de demitir a Dan Gaze e começar a pensar no futuro da franquia. Se é com o Sam Darnold, que se construa um time ao redor dele com um novo treinador. Se não, que se busque um novo quarterback na próxima temporada. Mas uma coisa é certa, o futuro de Nova York não passa pelas mãos de Adam Gase. E o Detroit Lions surpreendeu todo mundo, venceu o Arizona Cardinals, uma das sensações desse começo de temporada, por 26-23 fora de casa, em uma atuação bem ruim de Kyler Murray. O QB dos Cardinals foi interceptado 3 vezes no jogo, não conseguiu mostrar aquela qualidade que ele vinha mostrando nas 2 primeiras semanas. A Arizona ainda é uma equipe em desenvolvimento, uma equipe em construção, não à toa ela foi a primeira escolha geral do draft do ano passado, então é normal que essas oscilações aconteçam durante a temporada, só que é preciso entender o que foi feito de errado para que o Kyler Murray não fique tão exposto e não erre tanto. Foram alguns erros preocupantes dele, alguns erros de leitura feios, assim, algumas interceptações bem preocupantes, mas eu ainda acho que esse Arizona é um time para brigar por vaga nos playoffs, vale ficar de olho nesse time. Detroit, é difícil saber o que esperar desse time, sinceramente. É um time que, com Matt Patricia, que é o treinador atual,
não fez grandes jogos ao longo dessas últimas temporadas e que não empolga, não tem uma cara, não tem uma força, não é um time que você sabe o que faz bem e que sabe como ele vai te machucar e que não vai conseguir impedir. Detroit às vezes ganha um jogo aqui, outro ali, às vezes tem boas atuações, mas não é um time que você enxerga potencial de brigar por vaga nos playoffs, apesar dessa vitória sobre o Arizona Cardinals. Vamos ver se isso muda daqui pra frente. Tem um bom quarterback, é um time com algumas peças de bom potencial, mas que, como unidade, como coletivo, não empolga. Quem também venceu pela primeira vez na temporada foi o Carolina Panthers, que bateu o Los Angeles Chargers por 21-16 em uma excelente atuação defensiva de Carolina. Eles dominaram o ataque do Los Angeles Chargers, roubaram a bola 3 vezes logo no começo do jogo e não deixaram que eles se recuperassem depois na partida. Grande atuação defensiva, mas ainda o ataque com o Teddy Bridgewater não é nada empolgante, principalmente sem Christian McCaffrey, running back titular que está machucado, vai perder algumas semanas aí pra frente. Não é um ataque que empolgue tanto, parece que falta alguma coisa ali, e acho que é o quarterback, sinceramente. Acho que Teddy Bridgewater é um QB competente para NFL, mas ele não é um QB elite de NFL, ele não é aquele cara que vai fazer o time vencer. Ele é o cara que, dentro de todo um sistema muito bem montado, ele vai conseguir conduzir campanhas de vitória, mas ele não é um quarterback que muda a cara de uma franquia. Pelo lado dos Chargers, o quarterback calouro Justin Herbert mostrou potencial, só que ele mostrou por que ele é reserva. Ele está muito cru, ele precisa ser lapidado, desenvolvido com calma para ser um quarterback de elite na NFL. Ele ainda não é, ele tem bons momentos, ele teve mais de 300 jardas no jogo novamente, mas na hora de decidir ele não consegue levar o time à vitória. Então vamos ter calma com ele, acredito que o Tyler Taylor vai voltar a ser titular quando recuperar da perfuração no pulmão, mas o futuro da franquia é Justin Herbert. O Tampa Bay Buccaneers bateu o Denver Broncos por 28-10 fora de casa e quem brilhou foi a defesa dos Bucs. Muito se falou do ataque estelar montado com Mike Evans, Chris Godwin, Tom Brady, Rob Gronkowski, O.J. Howard, excelentes peças no ataque de Tampa Bay, mas quem brilhou mesmo foi a defesa que anulou o ataque dos Broncos. Tudo bem, o ataque do Broncos está todo desfalcado, está sem QB titular, está todo destruído, mas, no fim das contas, a defesa foi quem brilhou. Forçou o Broncos a só 10 pontos dentro de casa, então jogou muito bem a unidade e mostrou que não é só de ataque que vai viver esse Tampa Bay. Esse Tampa Bay é um time equilibrado, é um time forte, que nesse momento lidera a divisão sul da Conferência Nacional e tem força para chegar aos playoffs. Não sei se vai longe, porque acho que tem melhores times na conferência, o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers, por exemplo, mas é um time que vai dar trabalho ali nos playoffs se chegar. Tom Brady fez um bom jogo, talvez o melhor jogo dele em Tampa, foram 297 jardas de passe, 3 touchdowns, ele conduziu boas campanhas e mostrou que está começando a se adaptar a esse sistema do treinador Bruce Arians. Se encaixar, esse ataque vai dar muito trabalho na temporada, porque tem muito potencial. Tem bons running backs, tem excelentes recebedores, tem um baita de um QB. Então esse ataque tem muito potencial, sempre se falou, mas ainda está começando a se entender ali, o QB está começando a se adaptar ao novo sistema. Vamos ver como é que esse Tampa Bay se desenvolve durante a temporada. Denver começou a temporada dando algumas amostras positivas, só que foi dizimado por lesões. Tinha um ataque jovem, promissor, uma defesa muito forte, mas que perdeu peças muito importantes por lesão, e aí fica difícil você ser competitivo nesse cenário. Mesmo com o quarterback Drew Lock voltando daqui a algumas semanas, acho difícil que ele consiga elevar o patamar sem ter essas outras peças em volta dele que não vão voltar mais essa temporada. Então é hora do Denver pensar no futuro e se preparar para buscar um outro patamar na próxima temporada, desenvolver o Lock esse ano e montar melhor o ataque em torno dele para no ano que vem ter um time muito forte. Ainda no segundo horário de domingo, Dallas Cowboys e Seattle Seahawks cumpriram a promessa que eu fiz aqui no vídeo passado. Eu falei que ia ser um jogaço e que eu não ia perder por nada, e foi um jogaço. Russell Wilson gastou a bola, jogou demais, foram 5 passes para touchdown e poderiam ser 6 se o DK Metcalf não faz essa bobagem aí, né, que ele estava entrando na endzone, deixou a bola exposta e perdeu. Mas o time jogou muito bem no ataque. O Russell Wilson está gastando a bola. Ele bateu o recorde de mais passes para touchdown por um quarterback nos 3 primeiros jogos de uma temporada. São 14 passes para touchdown do Russell Wilson em 3 semanas. Ele é atualmente o principal candidato ao prêmio de MVP. Eu sei que é sério para falar, ainda faltam 14 semanas de temporada pela frente, mas ele está jogando muita bola, e o Russell Wilson é o melhor QB em atividade da NFL nesse momento. Eu acho o Mahomes o melhor jogador, mas ele não está jogando tão bem quanto o Russell Wilson está jogando essa temporada.
O Wilson veio para levar o Seattle Seahawks a outro patamar e ele tá focadíssimo, ele tá jogando muita bola, muito. Assim, vale a pena sentar para ver qualquer jogo do Seattle Seahawks porque ele tá jogando demais. O camisa 3 tá um absurdo esse ano. Dak Prescott mostrou que ele é o QB desse time e que ele pode levar esse time a vitórias. Ele provou que ele merece um contrato de QB elite, ele provou que ele merece essa vaga de titular. Acho muito cruel o que falam dele, mas eu acredito muito nesse time, acredito muito nesse Dallas. Acho que esse time vai encaixar, vai jogar bem. Ainda tá errando coisas bobas, fazendo muitas faltas, cedendo muito campo ao adversário, e isso acaba custando caro. Mas acho que esse entrosamento vai vir ao longo da temporada e esse time vai ser muito forte. Não sei se vai conseguir recuperar depois, né? Já tá com 2 derrotas na temporada e isso acaba custando caro lá na frente. Mas esse time tem potencial para ser muito bom. Eu acredito muito nele. Fechando o domingo, tivemos Green Bay Packers e New Orleans Saints. Mais um grande jogo de Aaron Rodgers, que jogou muita bola e levou o time a uma vitória fora de casa contra o New Orleans Saints, o que não é fácil. O jogo terrestre não funcionou tão bem e o Aaron Rodgers precisou ganhar esse jogo no braço. Precisou passar bem a bola, sem ter o principal recebedor dele, que é o Davante Adams, que estava machucado e não foi pro jogo. Sendo assim, ele conectou com o Allen Lazard e com a dupla de tight end, que funcionou muito bem nesse jogo e conseguiu pontuar. E também com o running back Aaron Jones, que, apesar de não estar conseguindo correr tão bem com a bola, conseguiu produzir recebendo passes também. Ele é um baita running back, vai fazendo um baita começo de temporada também. É uma das principais armas desse ataque do Green Bay Packers. Sempre que você for jogar contra esse time, você tem que ficar de olho em Aaron Jones, que é um grande running back, o camisa 33. Ainda sem o wide receiver Michael Thomas, que se recupera de uma lesão, o ataque aéreo do Saints se mostrou inepto. Não conseguiu produzir quase nada no jogo. Sendo assim, quem carregou esse ataque nas costas foi o running back Alvin Kamara, que correu muito bem com a bola, recebeu passes curtos e produziu muitas jardas depois da recepção. Sem ele, o ataque do Saints não conseguiu produzir basicamente nada, mas a defesa do Packers não encontrou ele em campo, ele fez o que quis com a defesa do Packers, mas não conseguiu levar o time à vitória. Faltou uma outra opção no ataque do Saints. Na reta final do jogo, quando o Packers virou o placar e o Saints teve nas mãos a bola para tentar buscar a virada novamente, o ataque não conseguiu sair do lugar. Foi amassado pela defesa dos Packers e deu a chance de Aaron Rodgers ampliar e abrir 10 pontos de vantagem, faltando 2 minutos para acabar o jogo basicamente, e aí já era, porque você fica sem tempo para conseguir buscar a virada porque você fica 2 posses atrás. Então, o Saints precisa ter outras opções que não o Michael Thomas, porque nem sempre vai poder contar com ele. Ele é um excelente wide receiver, eu sei que ele faz diferença em qualquer ataque, mas o Saints precisa de mais opções, precisa ser mais criativo, e o Drew Brees precisa jogar melhor também. Não faz um bom começo de temporada até aqui. E no jogo que encerrou a rodada nessa segunda-feira, o Kansas City Chiefs deu uma aula, um atropelo para cima do Baltimore Ravens, 34-20, num jogo que reafirma a condição de Patrick Mahomes como o melhor quarterback da NFL. Se na semana 2 Mahomes teve alguma dificuldade contra a defesa do Chargers, contra a forte defesa do Baltimore, isso não aconteceu. Ele deu uma aula, ele jogou muita bola e provou mais uma vez que ele é o melhor quarterback em atividade na NFL. A temporada do Russell Wilson até é melhor nesse momento, mas o Mahomes é o melhor jogador da posição em atividade na NFL, isso é inquestionável. Já Baltimore fez um jogo muito preocupante, ele foi amassado em todos os setores possíveis nesse jogo, a não ser nos special teams, mas aí ninguém liga, né? Tanto na defesa quanto no ataque, Baltimore não conseguiu fazer frente ao Chiefs, não conseguiu parar Mahomes em quase nenhum momento, a não ser ali no terceiro quarto, não conseguiu parar ele, e no ataque não conseguiu fazer absolutamente nada. Lamar terminou o jogo com 97 jardas aéreas, o pior índice da carreira dele, e a defesa do Chiefs não é lá essa maravilha toda. Apesar de ter melhorado muito, ela não é uma das melhores da NFL. Ou seja, o desempenho do Baltimore é preocupante. O começo foi até bom, ganhando 2 jogos em 2 semanas, mas ele mostrou deficiências que ficaram muito claras agora nessa partida, tanto na linha ofensiva quanto na linha defensiva. Para brigar por título, vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. Então, o Baltimore precisa melhorar ao longo dessa temporada. No palpitão, mais uma semana positiva para mim. Acertei 5 dos 7 jogos em que eu palpitei quem venceria. Então, no placar da temporada tá 17-5. Eu acertei 17 e errei 5. Vamos ver como é que a gente termina, né? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante pra gente. Ajuda a propagar o nosso conteúdo, ajuda a gente a chegar a mais gente e fazer coisas melhores para vocês. A temporada segue e na quinta-feira tem mais vídeo, prévia da semana 4, quais são os principais destaques da semana, para você não perder nada de melhor que vai rolar. Espero você aqui.